Vamos, em nome de Jesus Cristo, abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5, versos 39 e 40. Vamos ouvir a palavra de Deus com carinho. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Que Deus revele a palavra para nós, que Cristo seja revelado para nós nas Escrituras, pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Neste capítulo 5 de João, do Evangelho de João, os religiosos judeus estavam pegando pesado com Jesus, questionando Jesus em sua divindade. João 5, verso 17 e 18, vamos ouvir. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus havia curado um paralítico em Betesda num sábado. Por essa razão, os judeus perseguiram a Jesus e tentavam matá-lo. Então Jesus disse para eles: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Jesus então apresenta pelo menos 5 testemunhas da sua divindade e igualdade com o Pai. O seu próprio testemunho a respeito de si mesmo. João Batista também. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Portanto, de Jesus, porque Jesus é a verdade. João 5:33, verso 33. As suas próprias obras, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testemunham de mim que o Pai me enviou. João 5, verso 36. O próprio Pai. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, não habita em vós. Embora aquele povo estudasse bastante a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não estava neles, não entrou, não habitava neles, porque naquele
que ele enviou, não credes vós. Se você não crê em Jesus, significa que a palavra de Deus não vale nada para você. Se Jesus não é o seu tudo, a palavra de Deus, embora você estude muito, ela não vale nada para você. E no verso que foi lido, é o João 5, 39 e 40, ali temos o testemunho das Escrituras, que são os versos que vamos meditar neles nesta manhã. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Todo o capítulo 5 de João poderia se resumir nestes 2 versos. Eles mostram nitidamente a preeminência de Cristo em tudo, a finalidade das Escrituras e também o objetivo pelo qual Jesus Cristo veio a este mundo. A primeira coisa que vamos destacar é a finalidade das Escrituras, ou o testemunho das Escrituras. Jesus disse acerca das Escrituras: são elas mesmas que testemunham de mim. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. De mim testificam. Não é sobre ele, nem acerca dele, é dele mesmo, é de mim, né? Então, o foco das Escrituras é Cristo, e Cristo é o foco de toda manifestação de Deus neste mundo. Jesus é o centro da revelação das Escrituras. As Escrituras têm como finalidade revelar a pessoa de Jesus Cristo. As Escrituras, irmãos, tratam de Cristo, da pessoa de Cristo. O objetivo das Escrituras é trazer o testemunho da pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos fazer um estudo das Escrituras para fins utilitários. Devemos estudar as Escrituras para encontrar a Cristo e conhecê-lo numa relação muito íntima com Ele. Sem Cristo revelado nas Escrituras, não faz nenhum sentido estudá-la. Não faz. Na época de Jesus, havia uma religião bem organizada. Você gosta de coisa bem organizada, não é? Então, na época de Jesus, havia uma religião bem organizada, do jeito que você gosta. Mas não havia vida, porque Cristo estava fora de toda aquela religião. Cristo não era exatamente o que eles queriam. Não quereis vir a mim para terdes vida. Foi o que Jesus falou. Apesar de toda a religião deles, né, eles estudavam a palavra de Deus criteriosamente, né, mas apesar de tudo isso, Jesus disse para eles: não quereis vir a mim para terdes vida. Hoje
esse sistema religioso se tornou ainda mais perverso. O povo desenvolvia um sistema religioso desastroso. O povo desenvolvia um sistema religioso desastroso, porque Cristo não era o foco deles, não era a busca deles, né? O Cristo não era o foco daquele povo, não era a busca do povo. O foco da religião não é Cristo. O foco da religião é o próprio homem. Somente Jesus pode nos dar a vida. Religião nenhuma, né? A vida eterna não está também nas Escrituras. A vida que Jesus oferece é Ele mesmo vivendo em nós. A religião é cristofóbica, porque ela não quer nada com Jesus Cristo, embora fale muito dele. O Novo Testamento começa com o sistema religioso expulsando Jesus da sinagoga e da cidade e da vida deles. Lucas capítulo 4, verso 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Continua. E levantando-se o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Você vê, Jesus não tinha espaço no sistema religioso da sua época, hoje também não tem. Encerrando o Novo Testamento, temos uma igreja que falava no nome de Jesus, mas também expulsou Jesus do seu meio. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quem está à porta está do lado de fora. Essa era a posição que Jesus ocupava em relação à igreja de Laodiceia. Em nossos dias, a situação é ainda mais grave. A igreja pós-moderna usa o nome de Jesus para se promover, mas não tem nenhuma relação pessoal com ele. Laodiceia lia as Escrituras, de certo lia. Laodiceia estudava as Escrituras. O próprio Jesus disse a ela: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito vai dizer às igrejas, Ele vai dizer pelas Escrituras. A voz das Escrituras é a voz de Deus. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas a relação da igreja de Laodiceia com as Escrituras era uma relação desastrosa, porque Cristo não era quem ela buscava nas Escrituras. Você vê a relação da igreja de Laodiceia com as Escrituras era uma relação desastrosa. Por quê? Porque não era Cristo que ela buscava conhecer nas Escrituras, não é?
E quando você lê as Escrituras com outros objetivos, objetivos que não visam conhecer a Jesus Cristo revelado nas Escrituras, a sua relação com as Escrituras é um desastre total, tá? Escrituras sem Cristo são inúteis para nós, tá? As Escrituras sem o Cristo são totalmente inúteis para nós. Em segundo lugar, quero chamar a atenção de vocês nesta manhã para o erro que os judeus cometiam e muitos nos nossos dias cometem também. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam, que testemunham de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Qual era o erro deles? Buscar nas Escrituras a vida eterna. O erro deles era esse: buscar nas Escrituras a vida eterna. A vida eterna não está nas Escrituras. As Escrituras testemunham de Jesus, essa é a sua finalidade, mas a vida eterna não está nas Escrituras. As Escrituras apontam para Jesus Cristo, aquele que tem a vida para nos dar. Mais do que isto, aquele que é a vida para ser esta vida em nós. 1 de João capítulo 5, verso 11, 12 e 20. E o testemunho é este, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Onde está a vida? A vida eterna. Onde está a vida? Diz aí, no Filho de Deus, que é o verdadeiro Deus e também a vida eterna. Onde está a vida? Está no Filho de Deus. O Filho de Deus é o verdadeiro Deus e também é a vida eterna. Ele é a vida eterna. Ele veio para ser esta vida eterna em nós. Esta vida eterna já é Ele em nós, irmãos. Ele é o autor da vida que Ele criou. Toda a vida que Ele criou, toda a vida que existe, é criada por Ele. Por isso Ele é o autor, o criador da vida. Tudo que é vida, foi Ele que criou. Porém, Ele não é o autor da vida eterna. Ele é a vida eterna. Se Ele fosse o autor da vida eterna, Ele seria o criador dele mesmo. Mas Ele mesmo diz em sua palavra que Ele é a vida. Eu sou a vida. Ele é a vida eterna. Ele veio para ser a vida eterna em nós.
Cristo, nossa vida, diz a palavra. Cristo vive em mim. Ele vive em nós o que Ele é. O que Ele é, vida eterna. Então Ele vive em nós a vida eterna. E nós somos salvos pela vida de Cristo em nós. Então, os religiosos estavam com as Escrituras nas mãos, examinando-as, mas não queriam ir a Jesus para terdes vida, irmãos. Vejam, eles eram especialistas em Escrituras, mas não queriam nada com Jesus. Uma reportagem de capa da revista Época diz o seguinte: um risco maior que o ebola, se referindo a um vírus que causa dores terríveis e é transmitido pelo mosquito da dengue e já ameaça o Brasil. Mas o perigo maior de tudo, irmãos, perigo maior do que tudo é essa religião que lê as Escrituras, mas não quer nada com Jesus, e aí as Escrituras se tornam inúteis, porque a finalidade das Escrituras é testemunhar de Jesus Cristo. Mais um pensamento que eu quero destacar aqui: Jesus veio trazer vida a quem dela necessita. Se você necessita da vida e você então entende, você sente a necessidade que você tem da vida de Deus, então você já deu um passo. E Jesus veio trazer vida a quem dela necessita. Se perguntássemos para as pessoas se elas necessitam da vida de Jesus, da vida que Jesus veio trazer, e se a resposta for sincera, muitos diriam: não reconheço que necessito tanto desta vida. Até para dizer a verdade, estou contente e muito contente com a minha vida. Por outro lado, há pessoas ansiosas por esta vida. Jesus veio trazer a vida para aqueles que percebam a necessidade que tem da vida de Deus. Ele veio para os necessitados. Ele veio trazer vida a quem dela precisa. A quem dela precisa. Para uma pessoa alcançar esta vida de Jesus Cristo, a vida que Ele veio trazer, ela precisa aceitar que esta vida é o valor supremo para ela. Viu? Você precisa aceitar que a vida que Cristo veio trazer é o valor supremo para você. E considerando que é o valor supremo, ainda precisa considerar mais uma coisa: é que você vai desprezar tudo o que impeça a obtenção deste bem supremo, a vida eterna, que é o próprio Cristo em nós. A riqueza desta vida de Cristo é a maior de todas as riquezas que existem. E
tem mais. Nenhum salteador, nenhum ladrão é capaz de tirar de nós. O que impede uma pessoa possuir em si mesma a vida de Cristo? O que impede? Já que Jesus veio trazer vida, então o que impede uma pessoa de recebê-la? João capítulo 12, verso 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. O que impede você receber a vida de Deus em você é a sua vida pecadora. É a vida que você nasceu com ela. Vida pecaminosa, vida pecadora, vida condenada, vida que não quer nada com Deus. É a sua vida o que impede você de receber a vida de Cristo. Jesus veio a este mundo com uma proposta salvadora: a tua vida pela minha vida. Eu vim fazer a trocar a sua vida pela minha vida. O que Jesus está propondo em João 12, 25 é uma troca de vida. A sua vida pecadora e que vai terminar no inferno, pela vida eterna, pela vida de Deus em você. Então, esta é a escolha mais importante e que vai decidir o destino eterno das pessoas. O que Jesus está propondo aqui é substituir a sua vida. Ele se oferece para trocar a nossa vida, irmãos. A troca é a seguinte: a sua vida pela vida eterna. Que troca maravilhosa! Eu troco a sua vida, eu tiro a sua vida e coloco a minha. A sua vida que não é eterna, pela minha vida que é eterna. Vida eterna é a vida dele, é ele mesmo. Mateus 16, verso 25, vamos ouvir. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Veja bem aqui, irmãos, eu estou aqui enfatizando que a vida eterna é Cristo. Cristo é a vida eterna. Para você ter vida eterna, você precisa de ter Cristo, ter recebido Jesus Cristo em você. E aqui no texto está dizendo exatamente isto: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Você quer salvar a sua vida? Você quer gozar a sua vida? Você quer viver a sua vida, vidinha pecaminosa? Então viva, desfrute bastante. Mas Jesus disse que você vai perdê-la no inferno. E quem perder a sua vida por amor a mim, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas quem perder a sua vida, não no inferno agora, perder a vida na morte com Cristo na cruz. Porque como que se perde a vida? Eu só conheço uma maneira de perder a vida: morrendo. Então aquele que perde a sua vida morrendo com Cristo na cruz, esse achará
a vida de Cristo, a vida eterna. Achará na ressurreição juntamente com Cristo. E aqui é interessante porque ele diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, a troca aqui é a sua vida pela pessoa dele, porque é por amor de mim. Vamos fazer a troca, trocar a sua vida por mim mesmo. Eu vou entrar no lugar da sua vida. Por isso que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo, a pessoa dele, Ele mesmo vive em mim. Vive o quê? A vida eterna. Não dá para separar vida eterna de Jesus. Jesus aqui, vida eterna aqui. Não. Vida eterna em Jesus é a mesma coisa. Está tudo nele. Ele está aqui dizendo: vamos fazer a troca, vamos trocar. É a troca de nossa vida pela pessoa maravilhosa de Jesus Cristo em nós. Mas quando você ama a sua vida, Deus respeita a sua escolha. Se você ama a sua vida, Deus respeita a sua escolha. Mas se quiser a vida de Deus, terá que odiar a sua vida pecadora para ganhar a vida de Deus. Se você quer ficar com a sua vida, perdê-la. Se você quer ficar com a sua vida, perde-se com ela. Jesus veio para colocar em nós a vida dele. Mas se nós estamos obstruídos com a nossa própria vida, então não há espaço em nós para Jesus colocar a vida dele, para Jesus entrar, para ser a nossa vida, não é? Irmãos, nós não somos capazes de extrair de nós a nossa própria vida. Não somos capazes. Podemos, pela graça de Deus, pela graça. Se não é a graça, também não podemos. Mas podemos, pela graça de Deus, chegar até o ponto de odiar, aborrecer, desprezar a nossa vida. Então, o Senhor entra com a cirurgia do Calvário para extrair a nossa vida pecadora. Ele teve que nos atrair assim na cruz. Irmãos, para Jesus extrair, remover a nossa vida pecadora, ele teve que proceder à atração. Ele teve que nos atrair a si na cruz. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. O que aconteceu na cruz foi a obra do amor de Deus por nós. O que aconteceu na cruz, irmãos, foi a obra do amor eterno de Deus por nós. Por amor, Ele morreu por nós. Com amor, Ele nos atraiu a si na cruz. E pelo seu amor, Cristo nos leva a percebermos e considerarmos a nossa morte com Ele na cruz. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. 2 de Coríntios capítulo 5, verso 14.
A palavra julgando indica formar juízo sobre alguma coisa, discernir alguma coisa. O amor de Cristo nos leva então a este discernimento e a esta consideração maravilhosa: um morreu por todos, logo todos morreram. Isto aqui, irmãos, não é miolo de cabeça, é revelação do amor de Cristo. A luz do Evangelho de Deus nos invade de tal maneira, trazendo-nos uma iluminação que nos torna capazes de discernir e considerar que morremos com Cristo naquela cruz. O que é morrer? O que é morrer? Morrer é perder a vida. Quando alguém perde a vida, esse alguém morre. Morreu. Cristo nos levou a morrer com Ele para perdermos a nossa vida pecadora. Você não pode ficar com as duas vidas. Você não pode. Não tem jeito. Ou você fica com a sua vida: mas eu já sou crente. E daí? E daí? Crentes que não nasceram de novo tem de monte. Tá? É o que tem. Você pode ser crente e continuar com a sua vida pecaminosa, e depois irá para o inferno com ela. E sabe mais? Eu acho é pouco, porque Jesus veio e com a obra do seu amor fez tudo para nós e se propôs trocar a nossa vida. Ele se ofereceu trocar a nossa vida naquela cruz, e Ele fez. Basta só crer, apenas crer. Ou é a vida que Ele oferece, ou é a sua vida, né? Ou é a nossa vida pecadora. Ele tira a nossa vida pecaminosa e coloca no lugar a vida divina, né? A nossa vida pecadora não quer nada com Deus. Não quer nada com Deus. Romanos 3, verso 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não há uma só pessoa que entenda. Ninguém que de fato busque a Deus. A minha versão diz: ninguém que de fato busque a Deus. Porque você pode ser religioso, né? A vida pecadora, a nossa vida, não quer nada com Deus, mas ela pode ser religiosa, tá? Ela não quer nada com Deus, mas quer com religião, quer com igreja grande, né? Ela quer com religião, quer com igrejas bonitas, suntuosas, quer com grupos numerosos, quer com programas religiosos interessantes, mas com Deus ela não quer nada. Preste muita atenção no que vou lhe dizer agora. Jesus Cristo, Ele tinha a vida eterna nele, porque Ele é vida eterna. Então a vida eterna estava nele,
porque Ele é Deus, mas a vida que Ele derramou na cruz não foi a vida eterna, foi a vida que Ele recebeu no ventre de Maria. Irmãos, a vida que Deus vai colocar em nós não é a vida que Jesus recebeu no ventre de Maria e derramou por nós na cruz. A vida que Deus vai colocar em nós é a vida que Jesus recebeu ou retomou na ressurreição. É a vida divina, é a vida de Deus, é a vida que Ele vai colocar em nós, é a vida com a qual nós ressuscitamos em Cristo, juntamente com Cristo. É a vida que Cristo vive em nós. Foi o Pai que fez isto. Ele encontrou o seu Filho no fundo da sepultura e foi lá. E foi lá, pelo seu Espírito, transmitir vida divina a Jesus. E esta vida eterna também foi transmitida a todos aqueles que com Cristo morreram na cruz. Então, Ele tira uma vida pecadora desde a concepção e põe no lugar a vida ressurreta de Jesus Cristo, do seu Filho Jesus Cristo. Deus não tira a sua vida bios, não, vida do corpo. Você vai continuar com a sua vida bios, pela fé no Filho de Deus que vive em você. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida, preste atenção agora, e a vida que agora vivo na carne, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Não incorra no desastre religioso de examinar as Escrituras, estudar as Escrituras, contudo sem querer Cristo. Mas somente Cristo? Sim, só Cristo. Ele é a finalidade pela qual Deus nos deu as Escrituras. As Escrituras testemunham de Cristo. O testemunho das Escrituras é Cristo. Sem Cristo, sem vida eterna. E esta vida eterna é Cristo em nós. A vida que Cristo oferece é Ele mesmo vivendo em nós.